Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e hoje iremos tratar desse tema bem especulativo que tem repercutido na internet, onde as pessoas têm assistido mesmo. Dentre todos os meus vídeos até agora é o vídeo com mais horas pública assistida, e olha que faz menos de uma semana que eu postei, tá apenas com 3 ou 4 dias. Então vamos continuar hoje falando sobre a função e o trabalho atual dos anjos. Tomar aqui um pequeno café, hoje o dia está chovendo, então a situação está propícia para um café, certo? Feito. A função e o trabalho atual dos anjos. William Ames afirmou que o trabalho dos anjos é celebrar a glória de Deus e executar suas ordens. Salmo 113 é o que fala. Ridgway atestou que, como adoradores de Deus, os anjos foram criados e perfeitamente equipados para o nobre e prazeroso trabalho do louvor. Eles louvaram a Deus desde a alvorada da criação, Jó 37:8. Exaltaram suas glórias por ocasião da encarnação de Cristo, Lucas 2. Regozijam-se agora com o triunfo de cada pecador convertido, como está escrito em Lucas 15, que é a festa nos céus com os anjos. E no futuro se juntarão nos céus aos espíritos dos justos, aperfeiçoados a fim de cantar os méritos do Cordeiro. Abacuque e Apocalipse está escrito, Abacuque 12, Apocalipse 5. Os anjos têm alegria especial no Evangelho, como 1 Pedro 1:12. Manton escreveu: assim como olhamos para o sol que brilha para nós a partir do mundo dos anjos, da mesma maneira os anjos olham para o sol da justiça de nossa parte do mundo, a saber, o Senhor Jesus Cristo, em todos os atos de sua mediação, com deslumbramento e reverência. Ou seja, assim como o sol ele é tão relevante para nós, tão necessário, né, da nossa perspectiva de seres humanos e criação, assim o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é para os anjos, né, em termos de reverência, de méritos, aos olhos dos anjos, né, e é óbvio aos nossos olhos. Ele faz essa analogia aqui. Os anjos têm alegria especial no Evangelho, já falei. Ambrósio assinalou que os anjos são os mensageiros e os soldados de Deus nos incessantes serviços entre o céu e a terra, ou seja, os anjos, eles estão aí prontos para fazer aquilo que Deus lhes ordenar. Ou seja, grandes coisas, praticamente tudo que a gente vê que é proveniente de uma ação sobrenatural, principalmente as benéficas, aquilo que a gente fala, Deus agiu, Deus fez, Deus livrou, Deus entrou com a providência. É óbvio que é o querer de Deus, é a ação de Deus, porém, por intermédio dos anjos. Ainda no capítulo anterior, no tema anterior, aqui no mesmo capítulo sobre os puritanos e os anjos, fala que no dia da ressurreição, no dia do julgamento, na verdade, Deus dará ordem aos anjos para que ele pegue, recolha o pó dos cadáveres, onde quer que estejam. E a Bíblia fala que o próprio mar dará de volta aos seus corpos. Então, ou seja, os anjos é quem fará isso. Fará com que esses homens voltem à tona no seu corpo para serem julgados. Então, essa é a ideia do trabalho aqui, como fala. Vamos lá. Ambrósio assinalou que os anjos são mensageiros e os soldados de Deus nos incessantes serviços entre o céu e a terra. Os puritanos acreditavam que os anjos estavam muito envolvidos na providência divina em todo o mundo. Jamais o ser escreveu que os anjos possuem deveres gerais para com todas as criaturas, a saber, são instrumentos e ministros de Deus para a administração e o governo do mundo inteiro. É o que eu tentei falar aqui.
O Catecismo Maior de Westminster, pergunta 19, diz que Deus usa seus anjos empregando todos eles, conforme lhe apraz, na administração do seu poder, misericórdia e justiça. Increse Mater afirmou que Deus é para seus anjos o que um general é para os seus soldados. Ambrósio escreveu: com base nisso é que com muita frequência o Senhor é chamado de o Senhor dos Exércitos, isto é, o Senhor dos Anjos. Por esse motivo, Jacó chamou de exército de Deus os dois exércitos de anjos e a multidão de anjos que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Cristo. Foi chamado de grande multidão de exército celestial. Considerai que, assim como os comandantes dizem aos seus soldados, ide, e eles vão, da mesma maneira Deus diz aos seus anjos, ide, e eles vão. O número de anjos é vasto. William Mays afirmou, são muitos em números, até 10.000 vezes 10.000, como está escrito em Daniel 7:10, Abacuque 12, Mateus 26. E estão sujeitos apenas ao governo de Deus e de Cristo, ou seja, apenas a Deus e a Cristo é que qual eles devem se submeter e obedecer à ordem, certo? Apesar das especulações dos homens acerca dos anjos, Ambrose ensinava que todos os anjos são chamados a ministrar aos homens, Abacuque 1,14. Até mesmo Miguel, Judas capítulo 9, e Gabriel, Lucas 1, em todo o seu trabalho, os anjos obedecem às ordens de seu Senhor. Ou seja, por que eles sejam, até mesmo Miguel, Gabriel, são anjos mensageiros que vão para enviar, no caso de Gabriel. Miguel é o anjo da peleja, né? É um anjo de guerra. É um soldado, digamos assim, né, de batalha. Desde a Idade Média, em geral, a Igreja aceitou as doutrinas ensinadas em hierarquia celeste. Dionísio e o Areopagita, as quais influenciaram as ideias que tanto Dante quanto Tomás de Aquino, os pais da Igreja, tinham do céu, com seus 9 níveis de ordens angelicais, é a definição que eles tinham, né? Dos pais da Igreja, Tomás de Aquino e Dante. Mas o humanismo renascentista havia provado que o documento era uma falsificação escrita 4 ou 5 séculos depois, ou seja, o humanismo provou que não era escrito deles mesmos, era um documento falso. De, 4 séculos depois do apóstolo Paulo, de quem Dionísio afirmava ser contemporâneo. Dionísio, né, afirmava ser contemporâneo do apóstolo Paulo. Embora as ideias dessa obra continuassem a influenciar teólogos e leigos, os puritanos desestimulavam especulações sobre a hierarquia dos anjos. William Perkins, do século XVI e XVII, escreveu: é bem claro que existem níveis de anjos, citando Romanos, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses. É difícil, hein? É difícil. Para o vídeo.